Que bênção, que alegria retornar à minha casa aqui de Sumaré, amém? Estou em casa, né, gente? Glória a Deus, eu amo essa família, amo o que Deus tem feito entre vocês. Quero agradecer ao pastor Jefferson, pastora Luciana, todos os pastores, né, aqui da casa, os irmãos que sempre nos recebem com alegria. Está aqui nossos amigos também, que vieram conosco, né, os pastores aqui, o Mário, Rafael, Ronaldo, Jerônimo, Odeir, Nelson, os amigos aqui. Muito feliz de caminhar junto com vocês, amém? Tenho certeza que Deus já está fazendo grandes coisas aqui entre nós. E eu confesso que conferência de missões é algo que eu amo muito, porque ela nos desperta para cumprir a vontade de Deus, sabe? E o sentimento que eu tenho é de pessoas improváveis, conquistando para o Senhor coisas impossíveis. Aleluia. Eu sinto isso. Obrigado por estar junto. Vamos junto, vamos junto. Aleluia. Um pregador e um tocador de olho verde. Sabe o que isso significa? Nada. Significa que o mais importante é essa unção que está vindo aqui da vida dele, amém? Deus abençoe esses irmãos da música aqui também, em nome de Jesus, amém? Queridos, pessoas improváveis, conquistando para Deus coisas impossíveis, mas primeiro Deus vai fazer em nós, para depois Ele fazer através de nós. A missão começa assim, mas o sentimento que eu tive, eu me lembrei de alguns anos atrás, quando eu estava na África, mais especificamente em Luanda, na Angola, e eu fui tomado por uma compaixão de Cristo muito forte naquele ambiente. Eu comecei a me quebrantar naquela missão, e o Senhor falou ao meu espírito, no meu interior: filho, eu estou levantando os trabalhadores da última hora. E eu perguntei a ele: Senhor, aonde eles estão? E o Senhor me respondeu no meu interior: muitos deles estão nas ruas, alguns estão no presídio, alguns estão viciados, alguns estão esquecidos, alguns estão perdidos, mas eu os vou conquistar, eu os vou transformar e eu os vou enviar. Talvez esse membro da sua família, que eu não sei nem onde está agora, que às vezes nem você sabe onde ele está agora, pessoas que você conhece, que você intercede e ora por elas e nem aqui estão. Eu sei que é uma conferência para despertar nós que estamos aqui, mas talvez há pessoas que nem aqui estão, mas fazem parte dessa comitiva que Deus vai levantar nos últimos dias. Eu creio nisso, eu creio plenamente nisso. Se você puder, eu vou começar por aqui, não é a mensagem, mas eu senti isso enquanto a gente louvava, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Se você puder abrir aí, eu não sei também se vai colocar os versículos ali juntos, se tem alguém passando ali, pode colocar também, no capítulo 4. Malaquias 4, 5 e 6, diz assim, acharam aí? Diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa versão também, ele fará com que o coração dos pais volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais.
Aqui fala de uma missão que vai acontecer antes do retorno de Cristo. Existe uma missão na terra, uma movimentação que vai acompanhar o que precede o dia do Senhor. E essa movimentação, ela vai trazer uma ordem familiar sobre a missão de Cristo. O desejo de Deus não é levantar missionários soltos. O desejo de Deus é levantar casas missionárias. A missão que precede a volta de Cristo, ela fala de um levantamento familiar. A família é a maior base missionária que existe. É ali que tudo começa. Isso não tinha a ver com a mensagem aqui, mas eu sinto de dizer isso. Você precisa trabalhar para que a sua casa esteja na missão. Qual foi a missão de Noé? Construiu um ambiente a partir do que ouviu de Deus e colocou a sua família dentro desse ambiente. Qual foi a missão de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo está edificando uma missão em família. Ele veio casar para executar a missão do Pai na terra. Efésios capítulo 2, a partir do 19 até o 20, 21, vai dizer que nós não somos estrangeiros, mas somos concidadãos da família de Deus, no qual Ele edificou no fundamento dos profetas, que é Cristo, todo edifício bem ajustado e consolidado, a edificação da sua casa. Deus não quer missionários soltos, Deus quer famílias missionárias. Amém? O termo missionário você nem vê assim, né, descrito, mas é o termo colocado para enviado, para apostólico, né, a missão de Cristo. Cada avivamento que teve na terra, ela marcou uma figura assim no tempo. Teve avivamentos que a marca do avivamento foi universidades e escolas. Teve avivamentos que foram levantadas e a marca foi trazer fundamento bíblico de volta. Teve avivamentos que foi marcado por sinais, milagres, operações de maravilhas. Mas o avivamento dos últimos dias vai levantar famílias sacerdotais para cumprir a missão no Senhor. Talvez você venha para uma conferência como essa para despertar as coisas que você vai fazer para Deus, missões para Deus. E Deus usa essa noite, Ele vai usar isso também para dizer para você: olha para dentro da sua casa, eu quero fazer algo ali. Sabe, eu já tive em muitas nações, ministrei em multidões, mas a maior experiência que eu tive foi quando eu ministrei no quintal de uma casa. Tinha 20 pessoas me ouvindo. Essa foi a maior experiência que eu tive pregando o Evangelho. Quem eram essas pessoas? Meus tios, tias, primos, meu pai, minha mãe, avó. E sabe, eu fui o único usuário de crack da minha família. Uma família tradicional na minha cidade, e eu era um usuário de drogas, de crack. Sabe essas cracolândias? E agora eu sou o único pastor da minha família. Eu sou pastor dos meus primos, sou pastor do meu pai. E nesse dia Deus me coloca ali atrás de uma mesa, no quintal de uma casa, para proclamar o Evangelho para a minha família. E diz que o profeta de casa não faz milagre, mas naquele dia Deus quebrou o protocolo. Quando eu comecei a pregar, as lágrimas começaram a escorrer dos nossos olhos. A família deu as mãos, começou a chorar, todo mundo. Eu parei de pregar, eu não conseguia mais falar. E a gente chorando, chorando, chorando. Eu vivi uma experiência incrível de primas se entregando, primas minhas que foram morar fora, sendo tocadas pela palavra. Oh Senhor. Sabe por que eu disse isso para você, querido? Porque Deus ainda faz milagre no quintal. Deus ainda faz milagre na mesa. É Deus dizendo para mim e para você: eu quero a sua casa.
Eu não quero os seus feitos, eu quero a sua casa. Eu não quero as suas habilidades, eu quero os seus filhos. Eu quero o seu casamento rendido à minha missão. Eu não quero o que você pode fazer, eu quero o que eu posso fazer na sua casa. Eu quero os seus filhos olhando para você e dizendo: eu ouvi o Senhor. Famílias missionárias é um grito para nós nesse tempo, sabe? A nossa casa no Senhor. Eu não sei se tá filmando, não está filmando, mas eu queria descer um pouquinho. Posso, pastor Jefferson? Cadê o pastor Jefferson? Está aqui? Eu vou descer um pouquinho. Eu deixo a Bíblia aqui embaixo, né? Porque eu não estou enxergando bem aqui de cima. Não sei se meu óculos está embaçado, mas eu senti de ficar mais perto de vocês. Se não estiver dando para ver, eu subo de volta. É isso, só isso aí já está bom, Miguel. Só isso aí. Não precisa não, porque depois eu vou subir lá de novo. Estão me vendo bem? Dá para ver legal? Se não der microfonia, eu vou ficar aqui, estou me sentindo melhor. Queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o grito da geração de Josué que entra na terra prometida. Josué representa a entrada na terra nova. É uma figura de o reino vindouro, o reino eterno. Nós estamos trabalhando em missão para um reino. E Josué, ele representa o povo que entra nessa realidade. Moisés é aquele que te tira do mundo, que te tira do Egito. O deserto é o processo que a gente vive, a nossa santificação, até que nós cheguemos à salvação eterna, Canaã. E a voz que adentra Canaã é a voz que diz: vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me lembro que antes da pandemia, estava um mover na igreja brasileira a respeito de ID. Nós teve lá o movimento lá do Descende, todo mundo tirou o tênis, o Brasil inteiro, maravilhoso, e eu acredito que Deus vai cumprir tudo isso. Mas acabou o Descende, veio a pandemia, Deus colocou todo mundo aonde? Dentro de casa. Deus, de uma certa forma, estava dizendo para nós: eu vou fazer, vocês vão andar, vocês vão cumprir, mas primeiro vocês vão se tornar dentro de suas casas. E nós vivemos um tempo onde tudo que a gente fazia parou os estudos, parou a faculdade, parou os cultos, parou o trabalho, parou tudo. Sobrou o quê? Deus e a família. É Deus dizendo: esse é o jeito que eu começo, é assim que eu começo a minha missão. Eu não sei porque eu estou insistindo nisso, mas Deus está dizendo: eu quero a tua casa. Aleluia. Você não vai ganhar milhões e perder seus filhos, não. Eu sei que nesse caso existem escolhas, tem gente que vai fazer escolhas, amém? E nem todo mundo das nossas famílias vão desejar, e isso não pode ser atribuído como uma culpa, mas de fato nós não podemos negligenciar o jeito que Deus trabalha. Quando Deus começou a sua missão com o homem, Ele chamou uma família para cuidar da terra. A missão de Deus é o reino de Deus, aonde nós trazemos o governo dos céus para essa terra, e isso aconteceu com uma família. A ordem inicial da missão de Deus é: encham, multiplique as pessoas na terra, estenda famílias para o meu reino e exerça o meu governo sobre essa terra. Olha que interessante, quando Deus vai fazer com Abraão, Ele fala: as gerações que vêm depois, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ou seja, a missão que adentrou no missionário Abraão, ele gerou um legado no seu filho, que gerou um legado no seu neto, que gerou um legado nos seus bisnetos, até a ponto de, na casa de Zaqueu, Deus liberar a salvação para Zaqueu e para a casa de Zaqueu, e dizer assim: este também é filho de Abraão. Ah, meu Deus!
Deus começou uma família, querido, desde o começo. A missão de Deus é uma casa para Ele, é o tabernáculo de Deus eterno, a família de Deus. Essa é a construção de Deus. Para o Deus Pai nós somos os filhos, para Cristo o Filho nós somos a esposa, para o Espírito nós somos a casa. Deus está construindo uma família. Qual é a missão de Deus? A família de Deus é a missão de Deus. E aqueles que nós vamos alcançar são filhos de Deus. Eu preciso trazer filhos de Deus, colocando a minha família dentro dessa concepção. Então repete comigo: Deus não quer missionário solto. Deus quer a casa na missão. Oh, aleluia. Por isso a gente precisa ter um posicionamento missional dentro da nossa casa. A gente precisa de um posicionamento assim. Sabe, eu estava trabalhando tanto esses tempos atrás em muitas coisas na igreja, em muitas viagens, e Deus falou para mim: olha para os seus filhos. Olha para os seus filhos. Eu recebi tantas palavras no ano passado, sei lá, retrasado. Palavras de apóstolos, profetas, nações, lugares e mesa, tanta palavra. Mas a palavra que marcou o meu ano foi uma que eu recebi de Deus no secreto. Ele disse para mim, talvez Ele vai dizer isso para você hoje: desliga esse celular e vai brincar com o seu filho. Foi a palavra mais poderosa que eu recebi no ano inteiro. E eu não estava gastando tempo no celular com coisa boba. Eu estava editando vídeos para ganhar vidas para Jesus. Eu estava fazendo conexões no WhatsApp para as nações. Eu estava ouvindo pastores de outras nações. Eu estava fazendo conexões proféticas. Mas o meu filho estava perturbado dentro de casa, o meu filho menor. A minha filha doente, a minha esposa cansada. E Deus falou para mim: olha para dentro da sua casa. Hoje eu chego lá em casa, minha filha fazendo devocional. A minha filha estava doente, mas foi batizada, teve experiências espirituais com Deus, quebrantou na presença de Deus. O meu filho está pregando o evangelho, pregou no culto lá infantil das crianças, está ministrando dentro de casa, ele puxa a oração, ele evangeliza. A minha filha está levando as amiguinhas do condomínio na igreja. E Deus está falando comigo: eu estou te encaixando na missão. Um dia Deus falou para mim: para as viagens. O que eu vou fazer, Senhor? Limpar cocô de cachorro, ajudar a sua esposa na louça. Mas isso é missão? Ah, querido. Eu precisava voltar para casa. Se o evangelho que eu prego não faz sentido na minha casa, ele não faz sentido. Está entendendo? Eu repito, tem escolhas, mas eu preciso olhar para isso. Será que eu estou investindo na primeira missão? Quando a Bíblia fala amai a Deus sobre todas as coisas, esse é o principal. E depois ele fala amai ao próximo. Quando você fala amar o próximo, você pensa no morador de rua, você pensa no da Ribeirinho, que você vai lá fazer a obra, você pensa nos africanos, que você vai visitar as nações. Mas o mais próximo de você é a sua mulher, varão. O mais próximo de você é o seu esposo, mulher. Amai ao próximo. Quem é o mais próximo? Aí a gente trata as vidas com tanto amor, mas a gente não consegue ver a lágrima nos olhos da nossa família, o grito de socorro que às vezes está na atitude de um filho. Ele está fazendo coisas que ele nem sabe por que está fazendo, mas ele está gritando socorro. Quantas vezes eu socorri todo mundo, cara? Estou falando algo que eu estou vivendo, que Deus usou pessoas e falou comigo: vou parar você. Vou trazer você para o melhor momento da sua vida. E eu estou feliz, eu me sinto seguro. Porque talvez eu não vou alcançar tanto, mas os meus filhos, aleluia,
Talvez você vai fazer tanta força e vai fazer muitas coisas e vai se esforçar na obra, mas talvez não vai gerar tanto volume, mas os seus filhos, quem sabe? Está vendo a história de um pastor, uma igreja de 6.000 membros, e o filho adolescente perdido na droga, baladas, começou a fumar maconha, começou a sair. E ele, no auge do ministério da igreja local, arrebentando no crescimento, e ele deu bons exemplos para o filho, ele não negligenciou a educação, ele foi um bom pai, mas aconteceu, e ele decide tomar uma decisão, ele pega um ministério com 6.000 membros, e passa para o seu substituto, seu vice, e decide cuidar do seu filho. Ele falou: eu preciso parar. Então ele ia levar o filho ia na balada, ele ia, porque tem hora que não dava mais para impedir, mas ele ficava do lado, ele ficava esperando o menino sair da festa do aniversário, de madrugada, e ele esperava na porta. No começo o filho dele: sai daqui, pai, né? Ó, não, filho, pode curtir lá, eu só estou aqui te esperando, quero que você saiba que seu pai está aqui. E tendo tempo com ele, e viajando com ele, e levando ele, e conversando com ele, e buscando ele de madrugada. Um dia dessas madrugadas, o filho com os amigos, o pai esperando, sentado na escada, do lado de fora, quando o menino sai, e vê o pai dele esperando: e aí, filho, está tudo bem? Vamos embora, vim te buscar. O menino começa a chorar, cara. Ele começa a ser tocado profundamente pelo Espírito Santo, começa a se quebrantar, ele chora, ele diz: me perdoa, pai, eu preciso voltar para Jesus, eu quero voltar hoje para Jesus, eu nunca mais quero perder o caminho, me leva de volta para a igreja, eu não vou sair mais, eu vou mudar de vida. O pai dele nunca mais voltou a ser o pastor sênior de uma igreja local, mas o seu filho hoje é líder de uma igreja com 12.000 membros, e um trabalho de missão pelas nações. Oh, eu quero liberar essa palavra. Onde você não chegou, os seus filhos vão chegar. Eu quero liberar uma palavra no seu coração. Deus vai colocar ferramentas na sua mão, não para impressionar os homens, para abrir caminho para os seus filhos passar. Nós estamos falando de uma geração que vai, querido, nós somos abridores de caminho, mas a geração da grande colheita vai ser os nossos filhos, pastores. Eu sinto isso muito forte. Por isso Deus está trabalhando na missão. Nós estamos falando de missões, convertendo o nosso coração com os nossos filhos, e convertendo o coração dos nossos filhos conosco. Eu quero liberar essa palavra. O seu filho encharcado do amor pelo Espírito Santo, convertendo o coração dele de adolescente, de jovem, que às vezes está cheio de indecisões, mas trazendo o coração dele para o teu coração, ajustando o coração dele com o seu. Aleluia. Paulo, quando vai evangelizar no início da missão, ele pega aquele carcereiro e ele diz uma palavra que mexe comigo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você olhar o que eu anotei aqui, querido, não tem uma palavra escrito casa, família, casamento, não tem nada aqui, cara. Mas o Senhor está dizendo: eu quero a sua casa. Deus pode usar um homem, mas Ele quer usar uma casa. Sim. Oh, Senhor, olha para os nossos filhos nessa noite, traz o coração deles para dentro do seu coração, Pai, e leva o meu coração junto com o deles, para que nós nos encontremos dentro de quem Tu és, Senhor. A mesa é ali. Aleluia. A mesa do missionário. A mesa do missionário. Está vindo essa palavra no meu espírito. A mesa do missionário. Cadê a mesa da missão? A mesa. Jesus estava com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando naquele caminho e eles não estavam reconhecendo Jesus ressurreto, e ele pregava e discorria as escrituras durante o caminho, e eles não estavam reconhecendo a Cristo. Mas a Bíblia diz assim:
quando ele se assentou à mesa e partiu o pão, nós reconhecemos que ele era o Cristo. A palavra nesse momento para alguns não é saia e vai e faça. A palavra é arrume a mesa. Aleluia. Talvez algum de vocês vão sair com o tênis na mão. Amém, eu quero também. Mas talvez alguns de vocês vão sair com uma toalha de mesa enrolada embaixo do braço. Aleluia, vão sair com uma toalha de mesa. E aí, missionário, como é que está a tua mesa? E aí, missionária, como é que está teu quarto? Como é que está? A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensará. Faz do nosso quarto um lugar de recompensa. Aleluia. A missão dos últimos dias, a Bíblia faz questão de frisar: eu converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Será que você não percebe? A estratégia mais forte das trevas nesse tempo é anular o padrão original da família. Se você for, esses tempos eu fui fazer missão na Fundação Casa, lugares onde prende, antes era FEBEM, né? Agora é Fundação Casa. E eu fui lá ministrar com os meninos jovens presos. E quando eu fui perguntar o nome deles: como é que é seu nome? Isaías. E o seu? Ezequiel. Como é seu nome? Oséias. E o seu? Daniel. Aí tinha um, falei: e você? Ele: Roboão. Falei: mas o que você fez para você estar aqui? Eu roboei. Mas aquilo mexeu comigo. A maioria deles eram filhos de evangélicos. E muitos filhos de pastores. Eu falei: existe uma estratégia pragmatista de nos arrancar de duas coisas essenciais na missão: a intimidade com Cristo e a vida da família. O pragmatismo fala na suficiência do fazer. O que é o pragmatismo? Você entende que a sua espiritualidade está bem ou mal atrelada pelo quanto você está fazendo coisas para Deus. Então, quando eu estou trabalhando na igreja, quando eu estou pregando, quando eu estou viajando, quando eu estou ganhando almas, eu estou bem espiritualmente, porque a minha atividade em nome de Deus é o respaldo que eu preciso para mim mesmo, para eu olhar para dentro de mim e dizer para mim o quanto eu estou bem ou mal espiritualmente. Aí você vê Marta e Maria. Marta se move em volta de Jesus. Maria senta aos pés de Jesus para escutar a sua voz. Agora eu entro na outra parte. Uma missão que é feita a partir do ouvido. A missão não é feita a partir dos pés, ela começa no ouvido. Maria senta para escutar a voz e Marta está se movendo em volta de Jesus. Jesus olha para ela e repete o nome dela 2 vezes: Marta, Marta, por que andas inquieta? Se você olhar nas escrituras, toda vez que Deus repete o nome de alguém 2 vezes, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Ele está chamando para uma relação mais íntima. E você está fazendo, e Deus dizendo: Marta, Marta, Mário, Mário, Fabrício, Fabrício, Nelson, Nelson. Ele está dizendo: a essência da missão é você escutar a minha voz. Agora uma pergunta: escutar a voz dele e arrumar a nossa casa é o que nós temos gastado mais energia, ou as coisas que a gente faz em nome dele para agradar as pessoas? Jesus, ele diz em Mateus 7:22, naqueles dias muitos dirão:
Senhor, ó, eu expulsei em seu nome, eu fiz maravilha, eu fiz um monte de coisa, eu movimentei, eu fiz tudo em seu nome. E Jesus vai falar para eles o quê? Apartai-vos é uma palavra bonita, Nelson. Na minha versão fabriciana de 2025, Jesus disse a eles: vaza. Apartai-vos é o quê? Apartai-vos de mim significa o quê? Lá no Rio de Janeiro é mete o pé. Eu não. Aí que tá. Fizeram, mas não conheceram. Isso mostra que a gente corre o risco de fazer coisas para Deus sem conhecê-lo de fato. E o maior fracasso missional é feitos sem intimidade. Porque se não há intimidade, esse feito pode estar sendo feito a partir de outra natureza. O desejo de ser reconhecido, a vontade de se sentir útil, porque foi rejeitado no passado. E você dá passos em nome de Deus para suprir uma carência pessoal. E usa do seu dom para fazer isso. E tem como obtenção de respaldos para si próprio o fato de ver que está dando certo em alguns lugares. Você vê pessoas se dando bem, você vê você dando um conselho para as pessoas, e as pessoas ficando melhor depois que se relacionam com você. E você tem uma falsa sensação de que você está servindo a Deus, só que lá dentro, escondido, partiu o movimento que você fez da necessidade de ser aceito, da necessidade de se sentir útil, e não a partir de uma relação genuína de intimidade com o Senhor. Quando a gente fala de evangelizar na missão, qual é a maior estratégia de evangelismo que existe? É carro de som? É panfletos? É redes sociais? A Bíblia nos dá a maior estratégia. Coloca aí para nós, irmãos, João 17, 21. Olha que passagem. Está dando para entender aí? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos olhar esse versículo aqui para a gente entender a estratégia bíblica de evangelismo. Vou esperar a irmã colocar ali. Olha que Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. Pode continuar o próximo. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O evangelismo, a missão é para quê? Para que o mundo creia que ele é o Filho de Deus. E o que ele ensina que a gente tem que fazer como prioridade para que o mundo creia? Sair para a rua igual maluco, fazer um monte de coisa e tal, e fazer curso missionário. Ele está dizendo, não, intimidade. Que eles sejam um comigo como eu sou contigo, assim o mundo vai crer. Fala para o seu irmão, dá um toque nele. A maior estratégia de evangelismo é a sua intimidade com Deus. Meu Deus, essa passagem precisa falar alguma coisa aqui. Aleluia! Por isso que tem hora que Deus fala, volta para casa, entra no teu quarto e fica, oh Senhor, eu te desejo, eu te quero, eu sinto, eu ouço a sua voz, eu quero estar contigo. Não faça nada sem intimidade, não faça nada sem conhecê-lo, não faça nada sem sentir o cheiro dele, não faça nada sem ele falar para você. Porque ainda que você faça coisas boas, a partir de você mesmo, não revela a expressão de Cristo na terra. O clamor de Deus para os missionários é, seja um comigo. Seja. Missão é chamado. Você já viu como é que Deus chama? Marcos 3, põe aí, irmã, vamos mais uns versículos aqui. A irmã está lá, multiuso, ela filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela vai no versículo e volta na câmera. Alguém ajuda a nossa irmã lá, aleluia. Obrigado, viu, querido? Marcos 3, 13 e 14. Olha aí que interessante, o chamado. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para estar com ele, na minha versão. Pode continuar o 14 que vai explicar melhor.
Então escolheu os 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem. Jesus os chamou, ali fala a palavra, chamou, para quê? Para estar com ele. Aí tem uma vírgula, e aí a partir dessa realidade fossem enviados para pregar. Então qual é o chamado de Deus para nós, para os missionários? A crise de chamado acaba aqui, eu já falei isso aqui um dia. Porque a gente pensa, qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Você já pensou isso? Fui chamado para ser pastor, missionário, sei lá, empresário, apóstolo, profeta. Aqui está dizendo, você foi chamado para estar com ele. E a partir desse lugar, você vai ser enviado a fazer o que ele quer que você faça. Isso mostra que estar com ele é mais importante do que fazer para ele. Porque o fazer para ele parte de estar com ele e não o contrário. As pessoas mudaram o rumo. Eles acham que quanto mais eu faço, mais eu conheço de Deus. Não, é quanto mais eu conheço de Deus, mais eu de fato faço o que ele quer que eu faça. Você quer outra prova? Vamos entender. Há 3 pontos da missão. Fala comigo. Relacionar, se tornar e fazer. Está entendendo? Primeiro você se relaciona com ele, depois você se torna o que ele quer a partir dessa relação, e depois você faz. Essa é a marca da missão. Olha o exemplo. Não precisa colocar, eu vou citar Mateus 16, a partir do 13, vai dizer assim: Jesus olha para os discípulos e fala, quem estão dizendo que eu sou? E eles olham e falam assim, olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias, um dos profetas. Então Jesus devolve a pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ele diz, tu és o Cristo. Fala comigo, entendeu quem ele é? Intimidade. Tu és o Cristo. Jesus olha para ele e devolve, e tu és Pedro. A intimidade produziu a identidade. Ou seja, Pedro conhece quem ele é, e a partir do que Pedro conhece de Cristo, Pedro entende o que ele tem que fazer. Está entendendo? Quanto mais você conhece a ele, mais ele te mostra quem você é. E depois a palavra vai vir, e eu vou te dar chaves, acesso, e tudo que você ligar aqui, terá sido ligado no céu. Missão. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A autoridade para executar a missão. Olha o caminho. A intimidade produziu uma identidade e trouxe clareza da missão. Me relaciono, me torno, então faço. Tu és o Cristo, me relacionei, entendi quem você é. Então tu és Pedro, agora eu sei quem eu sou, me tornei. Então agora eu tenho a chave. Fala para o seu irmão assim, por favor, não pega um molho de chaves sem primeiro pegar a identidade. Porque tem muita gente saindo cheio de chave, pastor Jefferson. E hoje é o tempo das chaves, não é mesmo? Você entra lá no Instagram, tá lá, 7 chaves, 16 chaves, para você ser isso. A chave, ó, peguei a chave, o código, peguei a chave. Sabe qual que é o problema? O problema de ter muita chave é que no caminho de Deus só tem uma porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. A gente está na frente de Cristo com um monte de chave. Qual que é agora, Deus? Qual que é agora? Às vezes tem tanta chave que não passa na porta estreita. É um molho de chave que está emperrando. Por que eu estou emperrando? É muita chave, irmão. Sabe? Meu Deus, não vai acabar bem esse trem aqui não. Obrigado, Jesus. A partir de quê? A partir dele. Amém? A partir de uma relação com ele. Então eu conheço quem ele é. A partir do que eu conheço dele, eu recebo a identidade do que eu me torno. Então eu tenho autoridade para fazer. Querido, tem gente que quer ter autoridade, mas não tem nem identidade, não sabe quem é. Aí leva pancada
trocada. Por quê? Não faz a partir da identidade, faz a partir da cópia. Fala para o seu irmão, e os xerox da missão. Tem isso na Bíblia? Tem. Aonde tem isso na Bíblia, pastor? Lembra dos filhos de Seva, em Atos 14, se eu não me engano? Eles chegam diante do endemoniado, eles vão, qual é a missão? Expulsar o demônio e pregar o evangelho. E eles chegam lá, e só que eles não sabem, eles têm um modelo que eles viram no Instagram, entre aspas. Eles viram Paulo fazendo. Então eles chegam com o discurso seguinte: olha, em nome de Jesus, que Paulo serve, sai. Os demônios olhou para ele e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Vocês, ó, e deu um pau nele, rebentou com ele. E eles foram envergonhados pelo diabo. Sabe por quê? O diabo não reconhece cópia. Está na hora de Deus levantar missões autênticas e originais, de pessoas que escutaram a voz de Deus. Por que você vai fazer a viagem? Por que você vai abrir e plantar a igreja? Aonde você vai plantar? Da onde que partiu essa ideia? Não, eu escutei a voz do Senhor. O maior desafio nosso hoje é parar de fazer o que está todo mundo fazendo, para se concentrar em fazer só o que Deus mandou fazer. É um desafio, mas é a libertação que a gente precisa nessa hora. Que Deus te livre de fazer coisas boas que Ele não te pediu. Você já perguntou para Deus se Ele gosta do que você está fazendo? Um dia eu estava na consagração com o Senhor, eu falei: Senhor, eu fiz essa pergunta: Deus, o Senhor gosta do que eu estou fazendo? E Ele me respondeu: algumas coisas. Falei: meu Pai da glória, vou ter que... Está entendendo? E eu estava fazendo coisas boas que Deus não tinha me pedido. E tudo que eu fiz que Deus me pediu produziu fruto genuíno. Tudo que eu fiz porque eu quis fazer me deu cansaço, me deixou entristecido, me fez me frustrar com pessoas. Às vezes você está frustrado com gente, porque dentro de você empenhou a energia que deveria ter empenhado para Deus. Depositou expectativa demasiada nas pessoas, e fez coisas boas, e não consultou a Deus. Fez porque achou que devia fazer. Um dia os pastores brigaram comigo, que eu estava pregando num café de pastores. Eu disse assim: uma coisa terrível que nós pastores fazemos, a gente faz o que a gente quer e ainda diz que foi Deus que mandou. Eles olharam assim: puxa, alguém disse verdade aí. Sabe, que Deus te livre de você fazer o que você quer. Que às vezes a gente acha que quando Deus libera a gente fazer todos os nossos desejos é bênção, não é juízo. Romanos 1, capítulo 1, verso 18 diz que os que detêm a verdade por meio da justiça começaram a cometer todo tipo de torpeza. A Bíblia diz assim: e Deus os entregou aos seus próprios desejos. Se Deus entregar nós para os nossos desejos, nós estamos perdidos. Então, às vezes, o desejo do missionário é o maior inimigo da missão. Sabe? Deus vai levantar uma geração que vai trocar os seus desejos pelo clamor do coração de Deus. Senhor, eu queria tanto fazer isso. Senhor, eu queria tanto. Senhor, eu queria tanto. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Antigamente, um pastor de uma igreja de 70 membros era feliz. Ele ia todos os dias empenhados pregar para 70 ovelhas. Preparava o sermão, estudava no domingo. Não tinha internet, não tinha padrões. E ele ia feliz. Qualquer pastor hoje com 70 membros, não vou generalizar, mas muitos pastores hoje se sentem frustrados. Se sente sem unção, porque ele está vendo as fotos das outras igrejas. E ele põe uma pressão de uma demanda interior que precisa. A missão de Deus nunca foi sobre maioria, querido. Amém? Nunca foi, querido. Nunca foi sobre multidões. Nunca foi sobre isso. A multidão quer pão, os discípulos quer a palavra.
E a gente começou a produzir pão, terreno, e gastou todo o nosso tempo produzindo pão na missão, e estamos esquecendo de proclamar a essência da palavra, porque nós estamos fazendo coisas pela demanda dos dias, e não porque ouvimos o Senhor. Aleluia. Toda vez que você se comparar, você vai perder. Se você se achar melhor, o orgulho te toma, e se você se achar pior, a inferioridade te toma. A missão começa em me relacionar com Ele, para me tornar a realidade encarnacional do que Ele quer que eu seja, para que Ele possa ser revelado na missão. Quando a missão não vem a partir do que eu ouvi dele, ela pode vir a partir de uma comparação pessoal, como eu disse, ela pode vir a partir de uma autoafirmação, ela pode vir a partir de glória pessoal, ou ela pode vir a partir de lucro pessoal. Às vezes, a gente faz coisas para Deus com uma expectativa de ser aceito pelos homens. Querido, Deus não chamou você para ter um holofote sobre você. Deus chamou você para ser um holofote que mostra Ele. Olha Ele aqui, olha. Você é para que brilhe a vossa luz e glorifiquem o vosso Pai. Jesus nos chamou para ser luz no mundo e não estrela da igreja. Brilha, brilha, estrelinha no congresso de missões. Deus vai apagar as estrelas para acender a luz. Que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. Zacarias capítulo 13, antes do cenário do retorno de Cristo, em Zacarias 14, diz assim: eu vou destruir o nome dos ídolos. E aí a gente vê uma idolatria evangélica sendo estabelecida. Uau, o pastor vai vir na cidade, o cantor, quem é o cantor? Querido, eu já andei por esse Brasil, você vai ver coisa, já viu aquele áudio? Meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Esses dias eu preguei num evento de pastores, tinha gente de várias nações, eu lá pro meio, nem sabia como é que eu fui parar lá. E aí, estou eu esquisito no meio do povo, com cara de nada, não lembra ninguém, não tem porte, não tem cara de apóstolo, não tem cara de pastor, não tem cara de nada, não tem altura, não tem cabelo. Eu estava ali pedindo para os outros, ora por mim, no meio nem parecia o preletor. Fase 2 da casa de recuperação. E quando eu fui pregar, não sei, aconteceu um negócio, Deus fez uma incógnita no evento, fluiu, eu não sei explicar e tal. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. Quando acabou a pregação, aquele êxtase, aquelas pessoas quebrantadas, todo mundo caindo, pedindo, põe a mão na minha cabeça, libera a sua unção na minha vida, libera não sei o quê, e um negócio. Veio 2 pessoas ao meu encontro. Primeiro, Satanás. Satanás veio e chegou para mim na figura de uma pessoa dizendo: a melhor mensagem do evento, se eu soubesse que você ia pregar desse jeito, eu só teria vindo hoje. Outro, agora sim o evento começou. Satanás. Eu falei, deixa eu sair daqui. Aí logo o seguinte, veio lá de trás uma irmã quieta, com lágrima nos olhos, sabe, escondidinha, saiu lá do fundo. E eu já estava sentado no chão do altar, para ninguém ficar bajulando. Eu sentei igual um bêbado, esquisito, para todo mundo sair de perto. E ela chegou nos meus olhos, olhou nos meus olhos, pôs a mão no meu ombro e disse: guarda o teu coração, não perca a essência, se proteja, se esconda no Senhor. Se eu tivesse lá por mim, eu tinha abraçado a primeira mensagem, querido. Tinha abraçado, porque é fácil se defender de crítica, o difícil é se defender de elogios, cara. A essência da missão é saber que nós não podemos nada em nós mesmos. O salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não existe missão onde o missionário leva a glória para si. Jesus sempre ensinou
os discípulos tudo expulsaram demônios, vieram os sinais, eles voltaram igual Chaves, zaz, 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 e a gente expulsa, e a gente ora, e os demônios saem, e aleluia, e zaz. Jesus olhou para ele: não se alegre, porque os demônios saem quando vocês expulsam em meu nome. Se alegre, porque o nome de vocês está na minha missão. A nossa alegria maior não é o que fazemos na missão, é só o fato de estarmos incluídos nela. Quem somos nós, querido? Quem somos nós? Nós não vamos levar glória, querido. A missão profética de Elias nos últimos dias é a mesma figura do João Batista, porque o espírito de Elias também estava dentro de João Batista na primeira vinda de Jesus. E qual foi a palavra de João Batista? Uau, vamos lá, todo mundo nele. Ele: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas o que vem aí, eu só sou um amigo, eu não sou o noivo. Eu sou um representante, não um substituto de Deus aqui. E a gente fica triste porque o nosso nome não estava na escala. Não, querido. Se você competir pela escala, eu lamento te dizer, não é a missão por Cristo que você está trabalhando. A missão do Cristo exalta Cristo e nada mais. Você pode ser esquecido, mas Ele é lembrado. Olha os discípulos, o cego, o coxo na frente do templo, e a missão veio. Agora interessante é que eles estavam indo orar, né? Mesma coisa em Marcos 3, 13 e 14, Jesus subiu ao monte. Olha o contexto, quando ele fala, chamou para estar com ele, eles estavam fazendo o quê? Jesus estava fazendo o quê? Orando. Porque toda missão começa a partir da relação de ouvir a voz de Deus. E agora Pedro, mesma coisa, ele e João estavam indo no templo na hora nona para orar. Aí tinha um campo missionário ali na frente, porque todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Estava o coxo pedindo esmola. Pedro olha para ele e fala assim: olhe para nós. Eu acho interessante essa parte do texto, ele fala: olhe para nós. Quando o coxo olha para eles, eles dizem assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E o coxo se levanta e começa a pular, e todo mundo, uau, olha, uau, uau, aí todo mundo ficou aquele alvoroço, foram eles. Pedro disse: não olhe para nós. Está o termo escrito na Bíblia. Peraí, mas agora há pouco ele disse: olhe para nós, e agora a cura acontece, a exaltação acontece, e Pedro fala: não olhe para nós. Porque o verdadeiro missionário, quando vai assumir a responsabilidade, chama para si, mas quando vai atribuir a glória, atribui a glória a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele. A vontade de se esconder depois que a luz exalta, a vontade de orar depois que a igreja está crescendo. Não tem problema ter fama, querido. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria as províncias, mas a Bíblia sim diz assim: mas ele deixou a multidão e foi orar. Sabe quando Deus pode te dar fama? Quando a tua fama não rouba a tua devoção, quando a tua fama não rouba a tua simplicidade, o teu coração está protegido. Agora, a idolatria evangélica parte de um princípio de exaltar pessoas que alcançaram níveis em Deus que eu acho que não sou capaz de alcançar. Então eu os coloco no lugar de ídolo, mas a Bíblia diz que o sacerdócio é de todos os santos. Todos nós somos sacerdócio de Deus. Então a missão, primeiro eu me relaciono com Ele. E se não vem a partir da relação com Ele, vem a partir de uma exaltação pessoal, autoafirmação. Tem gente que faz propósito para Deus para se sentir melhor. Quando não faz, não consegue se sentir em paz com Deus sem fazer nada. Aí Deus fala: Ezequiel, você vai ficar parado 300 e tantos dias, deitado desse lado.
E ele ficou parado naquela posição como Deus mandou. Imagina alguém hoje perguntando: pastor Ezequiel, o que você está fazendo parado? O que você está fazendo aí nessa posição? Ele olha e responde: eu estou obedecendo a Deus parado. Tem alguém aí? Será que alguém aí consegue obedecer a Deus parado? Mas não consegue. Um dia, Nilson Júnior, um profeta lá do Mevan, ele disse assim, numa escola que ele estava lá, ele falou assim: nós estamos fazendo tanta coisa, que quando a gente não para, e eu oro para que quando chegar a hora de morrer, nós não tenhamos outra coisa para fazer, a não ser morrer. É capaz de não arrumar alguma coisa para fazer. O que isso quer dizer? Que a missão, primeiro, é você se relacionar com Ele, se tornar a expressão de Cristo na terra, e a partir disso você vai fazer. Sabe, eu acho que essa pandemia que veio logo depois do descende, do envio, precisou nos ensinar alguma coisa. Não é que Deus não queira que a gente tire o tênis e vá, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar demais, queridos, mas Deus primeiro está olhando para nós dizendo: até que ponto você está me escutando? Até que ponto você está colocando a sua casa dentro do que você está escutando de mim? Aleluia. Para que quando a gente for fazer, a gente faça com um volume monstruoso, algo que seja impactante, querido. A partir do que nos tornamos, o impacto da mensagem é maior. Porque a mensagem não é o que você faz, é da onde você solta ela. De uma realidade onde você se tornou a expressão de Cristo, ou de algo que você viu os outros fazendo. Fala para o seu irmão: Deus nos livre da modinha da missão. Eu não vou fazer missão por moda, eu vou fazer missão por propósito. Aleluia. Não vou fazer missão por desejo. Eu não vou fazer missão por necessidade, querido. Às vezes a gente acha que a gente tem que ir para suprir a necessidade. O amor antecipa a necessidade. Se a gente só aparece quando alguém tem uma necessidade, a gente falhou no amor. Nós deveríamos ter pensado a estrutura de Deus como um todo, para nos antecipar a necessidade que acontece na vida das pessoas, nas causas sociais, seja o que for. Amém. Então, primeiro, estar com Ele, se relacionar. Segundo, me tornar o que eu escutei. E agora, a partir do ouvido, entrou uma essência que vai tocar os meus pés. Aleluia. O que entrou pelos meus ouvidos vai tocar nos meus pés, e eu vou soltar pela boca, porque eu me tornei uma realidade de expressão de Cristo, e agora ela vai ganhar vida através de mim. Por isso a Bíblia diz, pastor Marcelo: quão formosos são os pés de quem anuncia. Conformoso é o quê? Por que não é a boca de quem anuncia, é os pés? Porque a beleza não está no você falando, está no seu caminhar. Eu me tornei aquilo que Deus quer pregar nessa terra. Oh, quão formosos são os seus pés! Recebe essa palavra, você vai andar como a expressão de Cristo na terra. E aí as pessoas vão lá olhar e vão falar: existe a verdade de Cristo. Eu estou vendo os seus passos. Você é a mensagem andando pela terra. Toda missão foi nessa ordem. Olha Abraão. Primeiro, Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Relação com Ele. Depois Deus fala para Abraão: seja tu uma bênção. Se tornou o que recebeu da relação. E depois ele fala assim, ó: agora em ti estabelecerei as famílias dessa terra. Uau! Essa é a missão, querido. Nós não vamos trocar. Missionário de Jesus, não troque a ordem. Não mude a ordem das coisas. Faça a partir do que ouviu e se tornou. Aleluia. Tem gente em nome de Jesus fazendo vídeo com um carro alugado para ensinar prosperidade para as pessoas. Está entendendo? Tem gente ensinando uma vida que não condiz com a sua mensagem, vendendo curso do que não vive.
vendendo engano, querido. Porque descobriu a estratégia de ganhar lucro por fazer. Missão por lucro é falsidade na planta de Deus. Quem é o maior falso profeta na Bíblia? Quando você fala falso profeta, você pensa em quem? Balaão, não é? Balaão é a figura do falso profeta na Bíblia, não é? Mas a Bíblia diz que ele não errou nenhuma profecia. Como que um falso profeta, ele não erra nenhuma profecia? E por que ele é chamado de falso profeta? Porque o falso profeta não é o que erra ou acerta a profecia, é quem profetiza em troca de benefício pessoal. Às vezes a gente tem a necessidade de ter alguma coisa, sabe? De ter um lucro por tudo que a gente faz. Um desejo. Eu lembro de um casal de missionários que passou 50 anos na África. Chegaram idosos, arrebentados. E quando eles estavam voltando de navio, eles viram uns fogos na praia. Eles pensaram, os irmãos da igreja vão nos receber com festa, depois de tanta missão que a gente fez nessa terra. E quando chegou lá, foi acabando os fogos. Era a festa de um político da cidade, estava lá. Só tinha um irmão lá da família, levou eles para casa. Quando chegou lá, era a mesma casinha deles, estava tudo sujo, quebrado, não fizeram manutenção na casa deles. Os pratos sujos embaixo da pia. O homem ficou injuriado. A esposa começou a lavar a louça. Ele falou, eu vou sair, eu não estou feliz com isso, eu vou sair. A esposa, não, calma amor, vamos aqui, nós voltamos para cá, voltamos aqui para nossa família, vamos ficar. Não, eu vou sair. Aí ele já falou meio bravo, fala aí com esse seu Deus aí, pergunta para esse seu Deus se essa é a recompensa que ele dá para um missionário que serve ele quando volta para casa. Pergunta para o seu Deus. E saiu. A mulher chorando, lavando louça, o marido voltou e olhou para ela. Perguntou para o seu Deus se essa é a recompensa que ele dá para quem faz missão quando volta para casa? Ela disse, perguntei. Ele disse, o que ele te disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Se a tua recompensa em Cristo está só nas coisas dessa vida, você é o mais miserável entre os homens. Nós temos uma recompensa eterna. Oh, não espere glória de homens, não espere dinheiro na conta para trabalhar, não espere recompensas para fazer. Faz o que Deus te mandou, faz o que Deus te mandou, só faz o que Ele te mandou. Tem gente esperando a igreja dar um salarinho para começar a ficar na obra integral que achou que ouviu Deus mandar. Não é assim que funciona, meu filho. Está aqui alguns pastores, começou como? Sem nada, só com a palavra. É assim que começa. Abraão, sai que eu te mostrarei. Você não tem coragem, né? Ou não recebeu a palavra, ou quer fazer por conta própria. Não, querido. Como que eu faço então? Como é que eu vou fazer se Deus está me chamando? Querido, Pedro olhou e falou assim, Jesus tem que pagar o imposto. Jesus olhou e falou assim, pesca um peixe. Quando ele pescou o peixe, o que tinha dentro do peixe? A moeda está sempre dentro do peixe. Não, você não recebe a moeda para pescar o peixe, você pesca o peixe e dentro do peixe você encontra a moeda. Agora, nossa segurança pessoal não nos deixa pescar sem moeda. Fala para o seu irmão, a isca não é a moeda, é a minhoca que você arranca debaixo da terra. Missionário que suja a mão de terra, e não aquele que espera moedas para obter o seu êxito de missão. Aí faz um chamado pessoal e depois reclama, a igreja não me sustentou. Para, cara. Jesus diz, porventura quando eu lhes enviei, lhes faltou alguma coisa? O que Jesus estava dizendo? Quando eu chamo eu pago. Se não pagou, porque não chamou, ou porque você foi na hora errada. Talvez você até recebeu a voz, mas foi fora do tempo. Aleluia. Quando Ele chama, Ele paga. Sim, pode ter momentos de escassez. Paulo fala, eu aprendi a viver bem na abundância e na escassez. Mas mesmo assim eu tinha convicção daquela vocação que Deus me estabeleceu. Faz tenda por um tempo, depois abandona a tenda
E a palavra continua, com tenda ou sem tenda, eu tenho a mesma palavra. Se Deus mandar eu trabalhar um pouco para obter o recurso, eu trabalho. Se Ele me mandar eu soltar o trabalho para ficar mais tempo ali, eu também faço. Porque eu não estou atrelado a uma expectativa humana, eu só tenho uma coisa, uma palavra. A gente espera muita coisa para fazer o que Deus manda. E quando a gente espera muito dos outros para fazer o que Deus mandou, é porque nós não nos tornamos a missão que Ele quer que a gente faça. João Batista, Deus falou, vai e prepara o caminho, você endireita as veredas, tira as pedras de tropeço e anuncie o caminho do Senhor. Aí está lá João Batista, aonde? Tinha estrutura? A igreja nem queria ele. Tinha templo? Não, ele tinha o quê? Uma pele de animal, comendo gafanhoto, mel, e cumprindo a palavra que Deus disse. Tem muito João Batista aqui. Posso te dizer uma coisa? Sabe o que o João Batista tinha? Uma palavra e um deserto. Não, você está procurando um monte de coisa. Pega esse deserto e essa palavra e faz no deserto, porque ali as coisas vão começar a acontecer em volta de você. E a palavra e o deserto e as pessoas chegando. E ele não mudava a palavra para sair do deserto para o palácio. Aí de repente, eu acho estranho, né? Porque João Batista se perde um tempo, pastor. Jefferson? João Batista chega um tempo e ele fala, será que ele é Jesus mesmo? O cara que ele mandou anunciar, agora ele estava com dúvida se aquele era Jesus mesmo. Manda perguntar se ele era Jesus. Mas por quê? Qual era a identidade de João Batista? Voz que clama onde? No deserto. Mas nessa hora ele estava no palácio, confrontando Herodes e se confundindo com a sua identidade. Quantos pastores receberam uma palavra no deserto e perderam a identidade quando entraram nas câmaras do palácio? Já não sabe mais se era ele, porque a identidade dele era voz do que clama no deserto. Quantos missionários começaram no deserto com uma palavra, enchendo multidão? Esses dias eu vi um amigo conhecido que nós ajudamos ele a sair da droga, saiu das drogas, montou uma igreja, foi para uma obra missionária na Bolívia, fez missão na Bolívia, foi um monte de coisa em países, nações, o menino todo dando a vida dele para Jesus, com a família, com a esposa, com os filhos. De repente eu olhei a foto dele, todo estranho, todo desenhado, esse casamento separado, virou o top 1 de empreendimento da área dele no Brasil. Perdeu o casamento, perdeu os filhos, tem raiva da igreja. E sabe do que ele era chamado? Missionário. Você foi lá na casa do missionário fulano? Porque ele fez missão, mas não escutou a voz, não ajustou a sua casa, negociou os seus valores dentro da própria missão. Uma conferência como essa vai trabalhar missionários maduros, saudáveis, que nunca vão trocar Cristo por nada nessa terra. Recebe a identidade, se torna a palavra e vai fazer. Isaías é a mesma coisa. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, a missão começa. Lembra como é que termina? Envia-me a mim. A missão termina na missão, envia eu. Mas como é que começa a missão? A glória de Deus encheu o templo e ele disse assim, eu vi o Senhor. Uau! Começa na relação pelo que viu do Senhor. E quando ele viu do Senhor, a primeira coisa que ele disse, uau, viu o Senhor, vou para o Instagram fazer uma live. Viu o Senhor, vou vender um curso. Viu o Senhor, vou ensinar para os irmãos como é que cresce igreja. Não, ele disse, viu o Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Primeiro ele se relaciona com Deus, agora Deus vai moldar quem ele está sendo. Ele fala, eu vi o Senhor, ai de mim. Ele reconheceu que o problema dele estava onde? Nos lábios. E a Bíblia diz assim, ó, foi então que o anjo pegou uma tenaz, uma ferramenta, e pegou uma brasa do altar do Senhor, e tocou nos meus lábios. Deus só toca no que você reconhece. Eu vou repetir, Deus só toca no que você reconhece. E a Bíblia diz, e ele tocou e disse, a sua iniquidade foi tirada.
E depois de se tornar a iniquidade tirada, vem a pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala para o seu irmão, o discurso do envio veio depois da remoção da iniquidade. E aí Isaías olha e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou fazer agora, porque eu vi o Senhor. A partir de que eu vi do Senhor, eu regulamentei quem eu estava sendo, eu consertei a minha vida segundo o molde que eu vi do Senhor. E agora eu vou dizer: estou aqui, Senhor, pode me usar. Agora, cadê os profetas que estão querendo ir para o campo com iniquidade escondida? Que querem ir para o campo com pecado não confessado, com vergonha de se expor? Querido, para, cara, não tem bom aqui não. Está lá um homem com a mão mirrada, aonde? Dentro da sinagoga. E alguém dizendo: põe para fora. O que é isso? Põe seu problema para fora. Não, mas eles vão ver, imagina, conjectura comigo. Põe para fora. A Bíblia fala assim, ó, estende a mão, ou seja, põe o seu problema, mostra o seu problema. Não, mas eu sou diácono, eles vão ver. Não, mas eu sou... Não, põe para fora. Mas por quê? Porque quem está na sinagoga é Jesus Cristo de Nazaré. Deus está falando com alguém nessa noite: põe para fora, eu quero te usar. Deixa eu arrancar a brasa do altar e tocar nessa área da sua vida de uma vez por todas. Eu vou te chamar, mas eu quero te tocar primeiro. Vi o Senhor, a glória encheu o templo. Nós vamos partir para o fim. Oh, aleluia. O ide começa por vinde a mim, depois vinde após mim e depois ide. Entendeu? Mesma coisa, vinde a mim, relação com Ele. Quer ser o meu discípulo? Negue-se a si mesmo, se transforme agora. E agora vai. Essa é a missão que Deus está fazendo conosco nessa noite. Nós vamos orar aqui, e Deus vai afetar 3 áreas da nossa vida. Primeiro, a nossa casa vai receber o que nós vamos nos tornar aqui. Que nós vamos começar a receber, a nossa casa vai receber. Segundo, Deus vai renovar a sua busca de intimidade por Ele. Aleluia. Terceiro, Ele vai pegar uma brasa e vai tocar nas áreas que você não quer mais, que você sabe que compromete a saúde da sua vida com Deus. E se você se submeter a isso, Ele pode perguntar para alguns nessa noite: a quem eu enviarei? E agora, convicto no seu interior, você vai dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu vou levar minha casa, envia-me a mim. Os meus filhos vão participar dessa missão. Eu fui chamado para estar contigo. E a partir desse lugar eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja. Vamos ficar de pé para a gente orar, aleluia.